dos Reis, que ministrou sua última aula antes da aposentadoria nesta segunda-feira na Universidade Federal da Bahia. Mas, seguramente, a maior delas é a inconstitucionalidade do dispositivo, já questionada por tantas pessoas em momentos diferentes, né? A regra é da liberdade e os motivos que justificam uma restrição não são motivos constitucionalmente aceitáveis. Várias pessoas defendem a modificação da parte final desse dispositivo, permitindo a sociedade entre cônjuges, qualquer que seja o regime de bens escolhido. No caso da comunhão universal, haveria a justificativa de um único patrimônio, garantindo aquela sociedade, né? O que não é mais aceitável, porque já temos a sociedade limitada ao unipessoal. No caso da separação obrigatória, seria a tentativa de impedir uma fraude ao regime de bens, o que também não pode ser aceitável. A fraude não pode, uma suposta e eventual fraude, não pode limitar o direito daqueles que querem agir em sociedade, ainda que casados no regime da separação obrigatória de bens. Já temos alguns projetos de lei sugerindo a modificação desse dispositivo, tramitando no Congresso. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade para fazer esse ajuste. Uma outra sugestão é do artigo 897, parágrafo único do Código Civil, que traz a vedação ao aval parcial. O aval parcial é permitido nos títulos de crédito regidos pela Lei Uniforme de Genebra e apenas nos títulos que não têm expressa previsão legal, ele é proibido. Também a razão para essa proibição não mais subsiste, meu querido professor Edivaldo Brito. O aval parcial deveria ser permitido em qualquer título de crédito, porque isso vai facilitar até e ampliar uma eventual concessão de crédito e o relacionamento da circulação desse crédito. Uma outra sugestão de adaptação à nova realidade, professor Rodrigo, é do artigo 1183 do Código Civil, que fala ainda dos livros empresariais, fala de intervalos em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas e transportes para a margem. A partir do momento da criação do sistema público de escrituração digital, me parece que esse dispositivo também merece uma atualização. Meu querido mestre, professor Orlando Calil, e meu querido mestre, professor Bruno Coelho. Uma outra sugestão é do artigo 1031 do Código Civil, e o professor Rodrigo Toscano muito bem colocou aqui, é talvez um dos maiores problemas de direito societário do Brasil atualmente. As dissoluções de sociedade são intermináveis em razão deste dispositivo. O professor Daniel Carnio Costa, grande conhecedor do direito empresarial, especificamente no seu aspecto patrimonial, há de concordar, como também o professor Marcos Borel, que o valor patrimonial previsto no artigo 1031 não é suficiente para atender às necessidades da multiplicidade de atividades empresariais existentes no mundo, especialmente no Brasil. Sociedades que têm o seu principal ativo estabelecido nos contratos firmados e não nos bens que possuem, naturalmente, precisam de uma avaliação específica e diferenciada. A ideia do professor Rodrigo, do preço real de mercado, é uma extraordinária ideia, mas eu acredito que a gente precise, talvez, especificar um pouco o critério de avaliação do que seria esse preço real de mercado, dependendo do tipo de atividade e dependendo da estrutura estabelecida para aquela atividade empresarial. Tem mais uma sugestão do artigo 968 do Código Civil, que, em seu parágrafo 3º, diz o seguinte: caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao registro empresarial a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária. O professor
Flávio Tartucci, meu queridíssimo professor Pablo Stouze, que já conversamos tanto sobre o tema, com a criação da sociedade limitada unipessoal, me parece que não mais seria a admissão de sócios o único critério para a solicitação de transformação do empresário individual em sociedade. E esse artigo também merece uma atualização. Essa redação foi dada em 2008 e a sociedade limitada unipessoal chega ao nosso ordenamento jurídico em 2019. Então, precisa de uma atualização também, uma adequação sistêmica. Vou usar meus 3 minutos finais para fazer um apelo que foi meio que consenso entre os comercialistas e os empresarialistas. Até pretendo, quando tiver uma oportunidade, conversar com a professora Paula Forgione sobre o tema, minha querida professora Paula, ela que é seguramente a referência quando nós falamos de contratos empresariais, a sua produção extraordinária demonstra isso. A base dos contratos, a essência pode ser a mesma, mas existem características dos contratos empresariais que não podem ser esquecidas quando da sua análise. Os vetores de interpretação dos mais variados dilemas envolvendo os contratos empresariais são diferentes daqueles aplicados aos contratos civis. O Código precisa estabelecer essa diferença, precisa estabelecer essa delimitação diferenciada para orientar toda a comunidade jurídica brasileira, para que todos possam, com tranquilidade, fazer a aplicação desses vetores de interpretação. Os contratos empresariais são marcados pelo escopo de lucro, pelo profissionalismo, são marcados por uma função econômica mais reforçada. Os custos de transação interferem na execução de um contrato empresarial, o oportunismo e a vinculação daquela atividade também, e a alocação de risco. O empresário é alguém que tem ciência do que está fazendo. E, naturalmente, algumas regras, especificamente relacionadas com lesão por inexperiência, com anulação por vício de consentimento, erro, dolo ou coação, não podem ser aplicadas da mesma forma num contrato civil entre pessoas que não têm qualquer formação jurídica e numa atividade empresarial em que eu tenho pessoas experientes na atividade e devidamente assessoradas, tecnicamente, professor Edivaldo, na realização daquele contrato. Então, por isso, a gente precisa estabelecer essa delimitação, essa diferenciação entre a interpretação dos contratos empresariais e aquela que é dada aos contratos civis. Agradeço muito a audiência de todos os presentes e também daqueles que estão de forma online e, rigorosamente no tempo, encerro a minha fala. Muito obrigado, professor João Glicério. Vamos encerrando aqui, fazer uma pausa para o almoço. Então, declarando suspensos os trabalhos, retornaremos às 14h15, né? 14h15. Até lá, devolvo a palavra ao cerimonial. Muito obrigado. Só para confirmar, o horário 14h15, retorno pontualmente, todos convidados. O almoço, sintam-se à vontade.